Então, iniciando a gravação da aula de hoje. Hoje nós vamos conversar sobre microprogramação, arquitetura RISC, arquitetura CISC e a gente vai dar uma introdução à pipeline. Pipeline vocês vão ouvir muito falar quando vocês fizerem a disciplina de sistemas operacionais. Eu só vou fazer uma introdução aqui. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela, né? Que para variar eu esqueci. Então, microprogramação, arquitetura RISC, arquitetura CISC e pipeline, conforme eu acabei de falar. Bom, o que vem a ser a macroarquitetura do sistema computacional? Ele tem essa pirâmide, não essa pirâmide, mas essa estrutura, né? Lá no topo da pilha aí nós temos os aplicativos que a gente usa, que a gente desenvolve, que a gente libera para os usuários, que a gente faz uso deles também. Embaixo dos aplicativos nós temos alguns utilitários. Esses utilitários são mais utilizados pelo próprio sistema operacional, tá? Que é a camada abaixo, que ela fica entre o que a gente programa de uma forma geral e o hardware que a gente utiliza do computador. Então, o sistema operacional nada mais é do que uma camada de software que fica nesse intermediário aí. Embaixo do sistema, nós temos as linguagens de máquina, basicamente o assembly, né? Que apesar de ser a linguagem mais baixo nível que a gente tem, ainda assim não é a linguagem, ainda assim é uma linguagem que a gente consegue trabalhar ela, apesar da sintaxe dela, mas de forma intuitiva para o ser humano. Não conforme as linguagens de alto nível que a gente trabalha desenvolvendo aplicativos, mas dá para entender muito mais do que a microprogramação. Está abaixo da linguagem de máquina e embaixo dela só os circuitos elétricos que recebem sinais elétricos ali, eletrônicos, para fazer o funcionamento. Historicamente, este é o nível de desenvolvimento antes dos demais, a microprogramação. É a interface entre o software e o hardware. Então, a gente quer discutir ali o que pode acontecer de fato, ou o que está acontecendo. Essa camada, que é a camada ISA, é a camada mais baixo nível que a gente consegue descer. Abaixo dela, somente os fabricantes do hardware. E acima dela, aí as linguagens que a gente tem. São programas em linguagem de alto nível transformados no formato ISA. O que é ISA? É a arquitetura de conjuntos de instruções. Isso é passado pelo fabricante do hardware. Então, o conjunto ISA da Intel, por exemplo, é diferente do conjunto ISA da AMD. E o software executa no nível da camada ISA, sempre. Bom, alguns exemplos de conjuntos de instruções. Eu fiz aqui alguns pouquíssimos exemplos, né? Então, exemplos de instruções de movimentação de dados. Move R4, R0. O que significa isso na prática? Isso pode ter, como eu disse, pode ter fabricante que funciona um pouco diferente do que eu vou apresentar aqui, tá? Mas a ideia geral é, o registrador geral R4 vai receber o conteúdo do registrador geral R0.
Aí eu dou um push no R0. O que eu vou colocar? Eu vou botar o registrador R0 numa pilha. Eu dou um pop no R0. Eu vou retirar o R0 de uma pilha. Load A,3. Então a variável A vai receber o conteúdo da variável do registrador, perdão, R3. Alguns pouquíssimos exemplos de instruções aritméticas. Add R0, R1. O que significa isso? R0 vai receber R0 mais R1. Aqui eu botei 1 aqui, mas está errado, tá? Aqui é R1. Então R0 recebe R0 mais R1. Aqui eu fiz a mesma coisa, que eu copiei e colei para cá. Add OP, que é o operando. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando lá o registrador ACC, o acumulador, e estou recebendo ele mais o operando. Aqui é a mesma coisa do add, só que é subtraindo. R0, R1. R0 vai receber R0 menos R1. Depois eu vou acertar isso aqui também. E temos vários outros, né? Aqui eu fiz um exemplozinho de uma coisa que a gente está habituado a fazer assim com muita frequência. Então, lá no nosso código, a gente fez, lá no nosso programa, em C, seja lá qual for, em PHP, enfim, a gente fez C, uma variável C, vai receber o valor de A mais o valor da variável B. Isso, após a compilação, isso é transformado para esse conjunto de instruções. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um load lá da memória principal, que está armazenado o valor A, e vai jogar dentro para um registrador de propósito geral, que eu chamei aqui de reg1, para não ficar chamando de R1, R0, que é o habitual a gente chamar, eu botei reg1. É um registrador qualquer. Esses registradores, vias de regra, são registradores de propósito geral. Aí ele vai carregar o valor de B lá para dentro do processador. Então, load reg2, vírgula, B. Então, o valor de R1 vai ter o conteúdo de A, e o valor de reg2 vai ter o conteúdo de B. Agora ele vai fazer add, que ele vai somar esses dois, ele vai executar essa operação aqui, que é o operando A, operando B e operador mais. Então ele vai pegar reg, vai receber vírgula reg1, vírgula reg2. Então ele vai pegar o valor de reg1, vai somar com o valor de reg2 e vai armazenar temporariamente esse valor no registrador reg1. E agora ele vai devolver isso para a memória principal, que já acabou. Então a unidade de controle vai pegar esse valor de reg1 e vai fazer um store, vai armazenar esse valor na variável C. Então, uma atribuição simples aqui, uma operação simples de A, A mais B, deixa eu só beber uma água aqui que engasguei. Ele é transformado, uma instrução dessa, em 4 linhas no conjunto de instruções. Só para vocês terem uma ideia, o conjunto de instruções, ele é muito grande, cara. Vou só dar um exemplo aqui para vocês, assim, muito de uma arquitetura ARM. Eu acho que está aqui. Não está aqui. Deixa eu ver se está aqui. Você vê como é que grande essa quantidade de conjuntos. Não está aqui. Graça. Eu dei uma olhada, para mim estava no 2 ou no 1. Aqui começa. Ó. Tem vários exemplos.
E aqui não estão todos, não. E alguns de movimentação de dados. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela aqui. Só. Então, são muitos. São muitos. Olha só. Isso aqui é de uma arquitetura chamada ARM, que são as arquiteturas dos processadores mais modernos. Quantidade do conjunto de instruções que nós temos hoje disponível. E isso aqui é de uma arquitetura RISC, tá? A gente vai falar sobre isso hoje. Né? Não é sobre CISC, não. CISC seria maior ainda. Olha só. Olha o push, o pop aí. Aí tem vpush 32, tem um pop 32, tem um push vpush 34, tem um pop 34. Enfim, tem mais para frente. É só para dar um exemplo da quantidade de recursos que a gente tem nessa camada ISA, né? Que é uma camada que a gente que o fornecedor do hardware passa para a gente. Bom, a macroarquitetura, né? Ela define o set de instruções, que é o conjunto de instruções, define como é que vai ser o formato dessas instruções. Então, cada fabricante define o seu formato. Não é muito diferente de um fabricante para o outro, mas tem diferença. Então, cada fabricante define o seu formato. O formato da memória, como é que vai ficar a memória, como é que vai ficar a organização da memória, como é que vai ficar o endereçamento dessa memória. Isso está tudo na macroarquitetura. Como é que vai ser o acesso a essa memória, como é que vai ser a quantidade e o uso dos registradores. Existem dois tipos de arquitetura dominantes nos projetos de processadores que nós temos hoje. A arquitetura CISC e a arquitetura RISC. A arquitetura CISC, ela contém um complexo conjunto de instruções, como o próprio nome diz. O C é de complexo. Tá? Então, é um conjunto de instruções complexo. São muitas instruções. E a arquitetura RISC, ela contém um número reduzido de instruções. O R é de reduced. Bom, vamos falar um pouquinho da arquitetura CISC primeiro, depois a gente entra na arquitetura RISC. Num passado assim, um pouco mais distante, e falando de passado de tecnologia, né? As máquinas eram programadas unicamente em Assembly. Assembly era uma linguagem que ela compunha o conjunto de instruções. Então, se você tinha que programar alguma coisa, você tinha que conhecer Assembly, na unha. Tinha que programar lá, bit a bit. A gente chamava isso antigamente de escovador de bit. Eu já fiz umas brincadeirinhas Assembly no passado. Na minha época ainda se aprendia Assembly. Hoje não se ensina muito mais Assembly num programa como um todo. Você usa esses conjuntos de instruções dentro de um programa em C, na maioria das vezes. E as memórias eram lentas e caras. Então, nessa época, você programava em Assembly, memória era lenta e cara, o que justificou muito esta filosofia da arquitetura CISC. Microprocessadores clássicos, tais como o Intel 8086 e o Motorola 68K Sirius, seguiam essa arquitetura, essa filosofia da CISC. Eram fáceis de programar, permitiam o uso eficiente de memória. Uma vez que as memórias eram caras e lentas, esse conjunto de instruções da arquitetura CISC permitia um uso de memória eficiente na hora de você programar. Muitos processadores CISC mais modernos têm implementado alguns princípios da RISC, que a gente vai ver logo logo, né? Tornando-se arquiteturas híbridas mais convenientes. Ela ganhou força por precisar de compiladores de simples desenvolvimento. Os compiladores eram mais simples na arquitetura CISC, uma vez que muitas instruções de máquinas
eram realizadas pelo próprio processador. Você programava isso direto no processador. Algumas características. Possuem o formato de 2 operandos, onde as instruções têm uma fonte e um destino, e ele permitia comandos entre registrador, 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 memória principal, memória, registrador. Múltiplos modos de endereçamento para acesso à memória. Isso tudo estava no conjunto de instruções. As instruções eram de tamanhos variáveis, de acordo com o modo de endereçamento, que também não era de tamanho fixo. Instruções que requerem múltiplos ciclos de clock para executar. Esse era um outro problema. As instruções tinham tamanho variado, modos de endereçamento de tamanho variado, e ciclos de clock para execução também não eram uniformizados, não eram os mesmos. Variava também. O que isso tudo era uma grande desvantagem em relação à arquitetura RISC. Possuía um pequeno grupo, quantidade, um número pequeno de registradores de propósito geral, devido ao fato das instruções poderem operar diretamente na memória. Então você não precisava trazer muita coisa para dentro do registrador. Você podia executar direto na memória, com a instrução que você tinha. Além de uma capacidade limitada de espaço em chip não dedicado. Possuíam muitos registradores de propósito específico. Então, nos grupos de registradores, nós temos os grupos de registradores de propósito geral e os registradores de propósito específicos. Os registradores de propósito geral na arquitetura CISC eram de pequena quantidade. E os registradores de propósito específicos na arquitetura CISC eram em grandes quantidades. Então, tinha alguns lá que eram apontadores de pilhas, tratadores de interrupção. Vocês vão ver interrupção mais detalhadamente lá em sistemas operacionais. É como se você estivesse, de repente, conversando. O que é uma interrupção? Assim, a grosso modo, eu estou conversando com uma pessoa, aí de repente surge um assunto de alguém que interrompe a nossa conversa, que ganha prioridade naquela conversa. Então você faz aquela conversa rápida, resolve o problema e volta para a conversa que você estava antes. Isso é uma interrupção. O processador está no meio de um processamento, dentro dele, no meio de um processamento, e de repente ele para o processamento para executar uma outra tarefa, rapidinha, ele executa a tarefa e ele volta e continua o processamento. Isso é interrupção, muito utilizado, hein? Muito utilizado em baixo nível, muita coisa. Possui muitas instruções. O conjunto de instruções da arquitetura RISC, ele é enorme. Isso tinha sua vantagem, né? Facilitava a vida para os programadores. As instruções aumentam e, por consequência, o hardware torna-se mais complexo também. Por quê? Porque à medida que vai tendo a evolução, você vai tendo que inserir no seu conjunto de instruções, no seu set de instruções, novas instruções, pelo próprio avanço do hardware que tem. Só que você tem que manter os códigos antigos do seu conjunto de instruções. Senão, o hardware novo não roda o software básico antigo. Ele tem que rodar. Então, você só ia aumentando o seu conjunto de instruções. A facilidade de novas instruções de microcódigo permitiu aos projetistas tornar as versões mais recentes de máquinas CISC compatíveis com as antigas.
Então ela tinha que ser compatível, senão você lançava um novo e o anterior não funcionava, tem que ter compatível, né? Você não vai trocar o hardware porque lançou um novo. Você vai afugentar o seu cliente do hardware lá, na medida que troquei inseri novas instruções, você vai ter que trocar o seu hardware. Ninguém faz isso. O novo computador pode executar o mesmo programa executado no computador antigo. Então eles eram compatíveis, pois contém o superconjunto de instruções também do antigo. Cada instrução torna-se mais capaz, novas instruções podem ser utilizadas para implementar uma dada tarefa, novas tarefas. Então você mantém os conjuntos de instruções que você tinha, que já é muito grande, e inclui nesse novo hardware novas instruções. Desvantagem da arquitetura CISC. Como as novas gerações de uma família de processador geralmente envolve a geração antecessora dela, isso acaba ficando uma desvantagem, porque tanto quanto o conjunto de instruções quanto o hardware do chip novo tornaram-se mais complexos, por conta de ter novas funcionalidades, mas tendo que manter a compatibilidade com as antigas. Instruções diferentes levam quantidade diferentes de períodos de clock, de relógio, que é o ciclo de clock, para executar, o que pode tornar a máquina excessivamente lenta. Então, na máquina CISC, a gente tem o problema do tamanho da instrução, que não é tamanho fixo, é tamanho variado. Temos o modo de endereçamento, que também não é fixo. Temos o período de ciclo de clock, que também varia de acordo com a instrução, né? O que dificulta a implementação de uma técnica chamada pipeline, que a gente vai ver já já. O que é um pipeline? Que é a execução de várias instruções de forma paralela. Eu não sei se você tem alguém na turma aí que pegou o DOS, o DOS, o Sistema Operacional de Disco, que funcionava para micro. O Sistema Operacional o DOS, ele tinha essa cara aqui. Não era exatamente aquilo que acontecia, mas eles tinham um prompt, a interface não era gráfica, era uma interface dessa, né? Não tinha gráfico, não tinha janela, não tinha absolutamente nada, tinha uma tela preta. Deixa eu ver se eu consigo simular, eu acho que vocês continuam vendo minha tela? Sim. Tá. Não tinha essa barra de scroll, porque não existia esse aqui é um recurso do scroll. E aí, por exemplo, se você mandasse limpar a tela, você tinha que saber qual era o comando para limpar a tela. Se você queria saber o conteúdo dessa pasta, você tinha que saber o comando para ver o conteúdo dessa pasta. Aí você tinha que limpar a tela. Eu estou na pasta user lme. Aí eu vou voltar uma pasta. E na época a gente nem chamava isso de pasta, chamava de diretório. Então tem que dar cd ponto ponto. Vou limpar. Eu estou com mania de dar. Hoje você pode dar um ls também, que é um comando inclusive do Linux. Mas na época só tinha o dir. Tá? Então vou voltar lá no raiz, no C. Vou dar um dir aqui. E aí ele aparece para mim. Quais são as. Ó, tem uma pasta if aqui e tal. Eu quero voltar lá para a pasta que eu estava. E eu tenho que saber o caminho que estava. Barra Luiz M. Aí voltei. Estou na pasta que eu estava naquele momento. Nessa época aqui, por exemplo, se eu fosse mandar imprimir um relatório, eu dava um print, alguma coisa, sei lá, arquivo.txt, e aí eu botava um sinal de maior ou dois, não lembro mais direito, e mandava para a impressora, acho que era PRN, não lembro também direito não. Então eu mandava assim, dava um print para a impressora tal.
botar impressora aqui. Não era exatamente impressora que escrevia, não. Aí mandava. Enquanto aquele relatório estivesse imprimindo, o cursor não ia para o próximo. Ele não mandava para a impressora e deixava você executar alguma coisa. Ele mandava para a impressora e ficava parado, o cursor ficava piscando aqui embaixo, até aquela tarefa ser cumprida. Então você dava um comando de print e dava um enter, o cursor ficava aqui, ó. Depois que aquela tarefa era cumprida, aí aparecia um novo prompt de comando, como é chamado isso aqui, para a gente poder digitar um novo comando. Então, se eu quisesse abrir um arquivo, se eu quisesse, enfim, remover uma pasta, se eu quisesse criar um arquivo, se eu quisesse deletar um arquivo, eu tinha que saber os comandos disso aí. Mas eu executava uma tarefa de cada vez. Não era como é hoje, que você manda uma tarefa e você libera aquilo e você continua fazendo. Nós estamos fazendo multitarefa aqui, eu estou falando com vocês estão vendo minha tela e eu estou digitando num prompt de comando. Tá? Tudo ao mesmo tempo. Não era assim. Era uma coisa de cada vez. Deixa eu fechar isso aqui. Tá? Então, não tinha essa história de você poder executar várias coisas. Isso apareceu com essa técnica chamada pipeline. Né? Foi aqui que começou essa história. Quando começou isso de fato? Com o Windows 95. Quando o Windows deixou de ser um utilitário do sistema operacional chamado DOS, que era DOS, Disk Operation System, e passou ele mesmo próprio a ser o sistema operacional. De lá para cá que começou essa história de você poder fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Que na verdade não é exatamente ao mesmo tempo, mas para a gente é tão rápido que parece que a gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. A gente já vai falar um pouquinho mais de pipeline, bem superficialmente, mas vamos detalhar um pouquinho mais. As instruções muito especializadas não são usadas com frequência suficiente a ponto de justificar sua existência. Então existia uma estatística aí, na época, que aproximadamente 20% das instruções que eram disponibilizadas pelos fabricantes no conjunto de instruções eram de fato usadas em um programa típico. Os outros 80% eventualmente eram utilizadas, eventualmente para casos particulares. Né? A grosso modo, 20% das instruções resolvia grande parte dos problemas que a gente tinha na época. Tá? Então, mas aí você tinha que ter as outras, porque você não tinha outra forma de fazer. Né? Então ficava lá um conjunto de instruções absurdamente grande, que você usava 20% daquele coisa, e eventualmente você usava uma ou outra ali. E passou. E a arquitetura RISC utiliza, como o próprio nome diz, o R é de reduced, aqui o I de instrução, o S de set, de conjunto, e o C de computador, né? de computador, né? Computação, de cálculo, né? Me fugiu agora a tradução de computer, não é exatamente computador. Não. Utiliza um pequeno conjunto de instruções altamente otimizados. São instruções menos complexas do que as instruções que são da arquitetura CISC. Os primeiros projetos RISC foram desenvolvidos nos anos de 1970 e 1980 pelas universidades de Stanford e Berkeley, respectivamente. Na arquitetura RISC, grande número de registradores eram utilizados para evitar a quantidade elevada de interações com a memória. Por isso, na arquitetura CISC,
nós temos um pequeno grupo de registradores de propósito geral, porque as instruções eram, os microcódigos eram executados diretamente na memória principal. E na arquitetura RISC, nós temos um grande número de registradores de propósito geral. Esses registradores são os registradores que a gente armazena os operandos, os operadores, né, dentro, para você utiliza esse banco de registradores de propósito geral para ficar evitando interações com a memória, tanto a memória cache e principalmente com a memória principal. Tem uma baixa capacidade de endereçamento para as operações das memórias, porque usa esse grande número de registradores. Não há necessidade, ou quase não há necessidade, de você utilizar outro tipo de memória se não for esse banco de registradores. A execução das instruções são sempre num ciclo de clock. Então, o tempo de execução ele é fixo, diferente lá da arquitetura CISC. É um tempo fixo, é um ciclo de clock, a cada instrução executada. Esta característica é um resultado da otimização de cada instrução, aliada a uma técnica de novo, olha ela de novo aí, ó, aliada a uma técnica chamada pipeline, que permite a execução simultânea de partes, de estágios do processo, do conjunto de instruções, tornando o processo mais eficiente. A técnica pipeline permite que o processador tire proveito máximo das suas estruturas internas, dividindo o ciclo de processamento em tarefas menores, em estágios menores, em processos menores, em fases menores. A execução dessas tarefas em sequência permite o melhor aproveitamento do hardware. Foi aquele exemplo que eu acabei de dar. Se eu estou lá se eu estou aqui, né, no DOS, e eu mando um cara para a impressora um relatório, e as impressoras naquela época não são tão rápidas quanto agora, né? Eram impressoras só matriciais, aí tinha impressora paralela, tinha impressora serial. A impressora serial era mais barata, a maioria comprava. Aquilo fazia uma zoeira, você tinha que botar um troço em cima assim, ó, para fazer tipo um abafador. Aquilo ficava roendo no ouvido do sujeito, muita coisa. Mas enquanto o relatório estivesse sendo impresso pela impressora, você não estava processando nada. Você só mandou um comando para a impressora imprimir. Só isso. Você mandou um arquivo para imprimir. Você não podia fazer mais nada, porque o cursor ficava aqui embaixo e o seu prompt de comando ficava travado. Não adiantava você digitar. Ele não ficava liberado. Então você subutilizava seu hardware. Né? Para que ocorra o pipeline, é necessário o seguinte: instruções com tempo de execução próximos e previsíveis, ou seja, um único ciclo de clock. E um baixo número de instruções. No caso das arquiteturas RISC, nós temos um número muito reduzido de instruções, diferentemente da arquitetura CISC. Olha o pipeline aí. Então você tem uma ideia de processo aqui, ó. Você tem 4 tarefas para serem executadas: tarefa A, tarefa B, tarefa C, tarefa D. São 4 processos. E você tem os estágios: lavar, secar, passar e guardar. Então, numa máquina que você não tem o recurso de pipeline, então quando você entra para executar o processo A, o que vai acontecer? Você vai botar a máquina para lavar, a roupa para lavar. Tá? Enquanto isso, a sua secadora vai ficar parada, a sua mesa de passar roupa vai ficar parada,
e o seu armário vai ficar fechado, sem fazer nada. Depois que você termina de lavar, você vai secar. Enquanto você está secando, a sua lavadora está parada, a sua mesa de passar roupa está parada e o seu armário está parado. Aí você termina de secar, então agora você vai passar roupa. Aí enquanto você estiver passando, a sua lavadora está parada, a sua máquina de secar está parada e o seu armário está parado. E aí você passa todas as roupas. Aí você vai guardar as roupas dentro do armário. Enquanto você estiver guardando as roupas dentro do seu armário, a sua secadora está parada, a sua lavadora está parada, a sua secadora está parada, a sua mesa de passar roupa está parada e você está guardando as roupas aqui. Quando você termina de guardar as roupas todas dessa tarefa sua A, aí que você vai começar a sua tarefa B. A sua tarefa B começa novamente pela máquina de lavar roupa. Aí você vai lavar roupa, enquanto você estiver lavando roupa, a sua secadora está parada, a sua passadeira está parada e o seu armário está parado. E assim sucessivamente, né? E aí depois que você termina, você passa para cá, esse recurso fica parado, aqui fica parado, aqui fica parado. E todos os outros são parados, né? Depois que você termina essa tarefa aqui toda, que aí sim que você vai começar a tarefa C. E aí você repete novamente o processo. Depois que você termina essa tarefa C toda, aí que você vai começar a tarefa D. E aí depois que você termina a tarefa D toda, que você vai ter finalizado a tarefa. Olha quanto tempo a gente utilizou para executar 4 tarefas, usando 4 recursos de uma vez só. Então, nós utilizamos um tempo, unidade de tempo, né? Não tem tempo específico, né? Vou botar uma unidade de tempo. Então, para a tarefa A, eu usei 4 unidades de tempo. Para a tarefa B, eu usei 4 unidades de tempo. Mas, na verdade, ela para iniciar, ela ficou esperando 4 unidades de tempo, mais 4 unidades de tempo para ser executada. Na tarefa C, foram 4 unidades de tempo. Mas ela, para começar a ser iniciada, ela ainda aguardou 8 unidades de tempo aqui. E na tarefa D, a mesma coisa. Tem uma unidade de tempo de cada tarefa, mas tem 12 unidades de tempo que ela ficou parada de braço cruzado, esperando as outras tarefas terminarem para ela começar. No final, a gente utilizou 16 unidades de tempo para executar 4 tarefas usando 4 recursos. Isso numa máquina sem pipeline. Se eu tivesse pipeline, o que a gente ia fazer? Ó, eu vou entrar com a tarefa A. Beleza. A tarefa A vai ser lavar roupa. Depois que eu terminei de lavar roupa, eu vou parar a máquina de lavar e jogo para secar a roupa. Olha, a máquina de lavar está sem uso, cara. Então eu posso fazer o quê? Eu posso entrar com as roupas do processo B aqui lavando, enquanto eu estou secando as roupas aqui. Considerando que cada etapa, né, tem a mesma unidade de tempo. Né? A gente está considerando isso. Então aqui eu estou lavando as roupas da tarefa B, mas eu estou ao mesmo tempo secando as roupas da tarefa A. Ó, eu acabei de secar e acabei de lavar. Bom, se eu acabei de secar, eu vou liberar essa secadora aqui. E vou usar a tábua de passar roupa. Está aqui, a passadeira aqui. Bom, se eu liberei aqui, na mesma unidade de tempo, eu liberei também a máquina de lavar. Então, a tarefa B, que estava lavando, agora pode usar o recurso de secar. Então, quando o A já passou para a secadora, para a passadeira, o B saiu da lavadeira, passou para a secadeira, para secar, e a etapa C já pode ir para a lavadora, para a máquina lavar. Então, nesse estágio aqui, na terceira unidade de tempo, a gente tem 3 situações. A tarefa A, que está na sua terceira unidade, como estava aqui, ó, igualzinha. Tá?
A tarefa B, ela já chegou à segunda unidade, então ela liberou o primeiro recurso. E a tarefa C, uma vez que o recurso inicial está liberado, ela já vai utilizar. Então C está lavando, tudo na mesma unidade de tempo. B está secando e A está passando. As três terminam ao mesmo tempo. O que vai acontecer? A vai liberar a passadeira. Então A vem para o armário. Uma vez que A liberou a passadeira, então B pode utilizar a passadeira. Então B sai da secadora e vai para a passadeira. Uma vez que B liberou a secadeira, C vai liberar, também terminou no mesmo instante. Terminou a lavadeira de lavar roupa e vai para a secadeira. E o D, esse recurso aqui agora, que é a máquina de lavar, ela está disponível. Então nós vamos entrar com a etapa D usando esse primeiro recurso. Aqui o D usou 12 unidades de tempo para começar. Aqui o D usou 3 unidades de tempo para começar a sua tarefa. Para começar não, esperou para começar, porque ela começou na 13ª. Aqui ela esperou 3 para começar na 4ª. Então aqui, todos os recursos estão sendo utilizados. O processo A, a tarefa está guardando, o B está secando, o C, passando, perdão, o C está secando e o D está lavando. Terminou todo mundo aqui. O que vai acontecer? O A finalizou o seu processo. Então ele não tem mais nada que executar. Mas ele liberou o armário. Se ele liberou o armário e o C estava secando, quem vai utilizar o armário agora é o B estava secando, quem vai utilizar o armário agora é o B. O B está usando a passadeira e o C estava secando. Então o B passou para o armário, então a passadeira foi liberada. O C estava secando, acabou, vai usar a passadeira e vai liberar a secadeira. Tá? O D, que estava lavando, vai pegar a máquina de secar aqui, a secadora, né? Falando secadeira, secadora. Tá? Então, nesse estágio aqui, nessa unidade de tempo, que é 1, 2, 3, 4, 5. Na 5ª unidade de tempo, o A já finalizou o seu processo inteiro, o B está na última etapa do seu processo inteiro, o C está na 3ª fase do seu processo inteiro e o D está na 2ª fase do seu processo inteiro. Passou essa unidade de tempo, o processo B foi encerrado, mas ele liberou o armário. O C estava secando, vai utilizar o armário. O D, que estava secando, vai utilizar a mesa de passar roupa. Então, nesse momento, não tem mais nada no processo A, na tarefa A, porque ela já cumpriu todas as etapas. O B, idem. O C, aqui está na última etapa já. E o D, na penúltima. Terminou essa etapa, o C também encerrou, liberou o armário, que esse cara aqui, que estava utilizando, o D, vai utilizar o armário. Ou seja, da primeira etapa até a última etapa, a gente utilizou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades de tempo. Aqui, nós utilizamos 16 unidades de tempo. Você vê como é que é o ganho de tempo de execução usando pipeline e não usando pipeline. Tá? É muita coisa diferente. A B, na 5ª unidade aqui, ó, ela já estava na última etapa. Sem pipeline, ela estava começando. O C finalizou quando B aqui sem pipeline estava na 2ª etapa. Aqui ela finalizou. E aí ela precisava 1, 2, 3 etapas, 3 unidades de tempo para começar a executar a tarefa, a primeira parte da tarefa.
Tá? Então, é muita vantagem o pipeline. Então, as tarefas que nós temos, nós já vimos isso, né? De uma outra forma, já vimos. Buscar a instrução na memória. Lembra do ciclo de instrução? Nós vimos na aula passada. Buscar a instrução na memória. Executa a instrução ou calcula um endereço. Executa a instrução. Acessa o operando da memória de dados. E escreve o resultado em um registrador. Tá? Esse exemplo aqui do pipeline foi um exemplo um pouco mais lúdico. Formalmente falando, ele fica assim, ó. Nós temos uma arquitetura pipeline com 4 estágios, porque a gente mostrou aqui com 4 estágios. Estágio A, B, C, D, aqui também, só que é o processo 1, processo 2, processo 3 e processo 4. Tá? Então, todos os processos. E aqui nós temos 7 instruções. Então, começa a instrução 1. Quando a instrução 1 termina na P1, que é a unidade de busca na memória, ele foi lá e buscou. Então, ele já buscou, trouxe para a memória, agora ele vai analisar a instrução. Enquanto que ele está analisando a instrução 1, tem um outro processo executando aqui, ó, buscando a instrução 2 lá para o P1. A instrução 2 analisou. Analisou, ele vai para o processo P3, ele vem para cá. O P2, a instrução 2, ele sai do P1 e vem para o analisador de instruções, então ele vem para cá, no P2. E a instrução 3 foi lá na memória ser buscada agora e trouxe para cá. Então a instrução 3, nesse momento aqui, ela está na fase do P1, que é essa fase aqui. A instrução 2, nesse momento, ela está no P2. E a instrução 1 já está nesse momento, que é o processo 3. E aí segue o baile, né? Executou tudo isso aqui. A instrução 1, que está aqui, ó, vem para cá. A instrução 2, que estava no P2, vem para o P3. Então, a instrução 1, que estava no P3, vem para o P4. A instrução 1 estava no P3, ela vem para o P4. Sai daqui e vem para cá. A instrução 2 estava no P2. Ó, a instrução 2 estava no P2, aqui, ó. Ela vem para o P3. Ela vem para esse cara aqui, ó. Tá? A instrução sai daqui. A instrução 3, que estava no P1, ela vem agora para o P2. Então, a instrução 3, que estava no P1, agora vem para cá, no P2. E liberou esse P1. O que o P1 faz? Pega a instrução P4. A instrução P1 finaliza, não tem mais nada, já foi executada, devolveu o resultado, então ela é encerrada. E aí, a instrução P2, a instrução 2, que estava no processo no P3, vem para o P4. Então, a instrução P2, que estava no P3, vem para P4. Está aqui, ó. Então, a instrução 2 está aqui agora, nesse estágio aqui. A instrução 3, que estava no P2, agora vem para o P3. Então, a instrução 3 aqui, ó, que estava no P2, nesse momento, ele vem para o P3. A instrução 4, que estava no P1, vem para o P2. É uma fila, vai andando. E ele vai lá e busca a instrução 5 para P1. E assim segue. São 7 instruções aqui, ó, que ele vai executando até terminar. Mesmo princípio lá do outro. E essas instruções aqui que não aparecem mais, elas são encerradas, elas que terminaram. Elas terminaram. Aqui, ó, escreve o resultado em um registrador. Acabou, não tem mais o que ser executado. Acabou. Eu vou lá, C recebe A mais B. Eu pego A, pego B, pego o operador, o código do operador, que é o mais, executo A mais B, armazeno em C, devolvo, acabou, não tem mais o que fazer. Tá? Então, esse cara aqui não vem. E assim vai executando as instruções nesses estágios aqui. Na máquina CISC, isso não era possível fazer. No RISC, nós temos um grande número de registradores de propósito geral. Falei isso várias vezes, está aparecendo formalmente aqui agora.
O que é uma vantagem, né? Pois os registradores oferecem acesso mais rápido à memória principal ou à memória cache. Você tem um acesso muito mais rápido, é uma memória interna do processador. É uma memória que você acessa rapidinho. Naquela pirâmide lá de memória que a gente fez, a base dela, onde que era maior quantidade de volume de armazenamento, era quantidade maior, mais cara e mais lenta. Aí é subindo para a memória principal. Aí aumentando o preço, aumentando a velocidade, diminuindo a capacidade. Aí subiu para a memória cache. Aumenta o valor, aumenta a velocidade e diminui a capacidade de armazenamento. E a última, o topo da pirâmide, são os registradores. Um banco de registradores é fisicamente pequeno, porque aqui a gente está falando de conjunto de bits. O armazenamento que a gente está falando aqui, instruções, dados, operandos, é um conjunto de bits. Então eu não preciso ter 10 gigas nem tem como fazer isso, né? Pelo menos nas dimensões que tem hoje, nem tem como. É um conjunto de bits. São bilhões de transistores que tem ali dentro de uma CPU, bilhões. Já passou da casa de milhões. Dentro daquele chip de CPU, são bilhões de transistores que tem ali. Fica contido na ULA, uma parte fica contido na ULA, outra parte fica contido na unidade de controle. Usa endereços de tamanhos muito menor que os endereços da memória cache e da memória principal. Os registradores armazenam os operandos mais utilizados, minimizando as operações de transferência de dados entre eles e a memória. Desvantagem da arquitetura RISC. É fato que as máquinas RISC são mais baratas e mais rápidas que as CISC. Isso é um fato. O que pode induzir a gente a pensar, tá penar aqui, mas é pensar que elas são máquinas que ficarão no futuro, são as máquinas do futuro. Tá? Entretanto, o custo do hardware é mais simples, porém, você precisa de um software mais complexo do que você precisava lá nas arquiteturas Cisco. E aí, isso é bom ou é ruim? E aí está o bonequinho dizendo, eu acho que depende, eu também acho, depende. Na informática, na tecnologia, é muito difícil você precisar que isso aqui é melhor do que aquilo, depende do contexto. Então depende mesmo. Bom, vamos fazer um paralelozinho aí entre os dois, né? Entre RISC e CISC. Tá? Para cada instrução, para as instruções de ponto flutuante, quando você precisa utilizar um ponto flutuante, as máquinas RISC necessitam de um hardware especial para terem um desempenho equivalente às máquinas CISC. Ou seja, as máquinas CISC elas já vêm preparadas para trabalhar com ponto flutuante. No caso da RISC, você tem que inserir esse recurso no hardware. Tem que pagar por ele, para ele vir embarcado, para ele vir embutido com esse ponto flutuante. Não são todas as máquinas RISC que têm ponto flutuante, não. Múltiplos conjuntos de registradores das RISCs contribuem para um desempenho melhor. Alguns programas criados em linguagem de alto nível, níveis aí, precisam de uma biblioteca para procedimentos para rodar eficientemente nas máquinas RISC. Isso aí em máquina CISC, você utiliza, não precisa disso, você utiliza microcódigo para fazer isso. Porque o set de instruções lá, já possivelmente, eu não vou te dar certeza, mas tem tudo que você precisa. Então você não precisa de uma biblioteca, você não precisa de
de incluir nada extra, você não precisa programar um arquivo de REST, não precisa fazer nada, já tem tudo prontinho na máquina CISC lá, que já vem no microcódigo dele, no set de instruções. As arquiteturas RISC são mais fáceis de produzir, devido à sua simplicidade e menor número de transistores. Compiladores para as RISC são mais complexos, né? Foi aquela perguntinha que o bonequinho, foi aquela perguntinha que o bonequinho fez lá. Aqui, isso é bom ou ruim? Depende. Tá? Depende. Que o hardware é mais simples, mas o software na RISC ele é mais complexo. Tá? Então, os compiladores que pegam a sua linguagem, o seu programa lá em alto nível e transforma e traduz ele para o set de instruções, ele tem que ser um compilador mais pesado do que a arquitetura RISC, do que a arquitetura CISC. Porque a arquitetura CISC, praticamente a tradução é de um para um. Ele não vai fazer muita coisa além disso, porque o microcódigo já tem tudo pronto. Usam eficientemente os recursos pipeline, as RISCs, de alocação de registradores. Usam eficientemente por quê? Porque seu ciclo de instrução é um clock, é num ciclo de clock, o seu tamanho da instrução é de tamanho fixo, seu modo de endereçamento ele é fixo. E aí ele consegue fazer um uso desse recurso chamado pipeline de uma forma eficiente. Por isso que aqui a gente colocou tanto aqui, nesse aqui como no anterior, todos eles realizam a tarefa na mesma unidade de tempo, no mesmo ciclo de clock. Todos eles. Ah, não, guardar é mais rápido. Não. Aqui é um exemplo lúdico, né? No processo não é exatamente assim. Mas ele é a unidade de tempo aqui é exatamente a mesma. Pá. Parou. Foi. Bom, um quadrinho para finalizar essa nossa fala de RISC e CISC. Vou dar uma passada geral. RISC, instruções simples durando um ciclo de clock. CISC, instruções complexas durando vários ciclos de clock. E pior do que isso, essas instruções não têm tamanho fixo. Então, cada instrução tem um número de ciclos de clocks variados. RISC, apenas load e store referenciam a memória. Então, se eu quero pegar alguma coisa da memória, eu dou um load na memória. Se eu quero armazenar alguma coisa na memória, eu dou um store na memória. Tem variações, mas são basicamente esses dois comandos que fazem acesso à memória. Na CISC, não. Qualquer instrução pode referenciar a memória. Porque a instrução, na verdade, está no ciclo de clock. RISC, alto uso do pipeline. A gente já cansou de falar isso aqui. E a CISC, eu botei baixo uso de pipeline, mas é praticamente nenhum uso de pipeline. RISC, instruções executadas pelo hardware. Na CISC, instruções interpretadas pelo microcódigo, pelo microprograma, na microprogramação. A RISC, instruções de tamanho fixo, o formato é fixo. CISC não tem. As instruções possuem formatos variados. Na RISC, poucas instruções e poucos modos de endereçamento. Na CISC, muitas instruções e muitos modos de endereçamento. RISC, múltiplos conjuntos de registradores, principalmente de propósito geral.
Já na CISC, nós temos um conjunto único de registradores. Na RISC, a complexidade está no compilador. E na CISC, a complexidade está no microcódigo, no microprograma, na microprogramação. Pessoal, alguma pergunta sobre isso aqui? Deu para a gente ter uma noção do que é microprogramação, o pipeline. Vocês vão ver o pipeline assim, mais detalhadamente, ou um pouco mais detalhadamente, quando vocês estiverem fazendo a disciplina que eu já falei, é sistemas operacionais. A disciplina de sistemas operacionais, ela vai falar muito de conteúdos que nós tratamos aqui, mas na ótica do sistema operacional, que é onde que tem a interface, né? Do hardware com software para a gente. Então nós falamos de microprogramação, falamos da arquitetura CISC, falamos da arquitetura RISC e falamos do pipeline. Voltando aqui, é isso aqui que eu queria. Então, nós falamos desses 4 conceitos hoje aqui na aula. Alguma pergunta? Deixa eu ver aqui como é que está. Opa! Tá ok. Tá. Eu vou fazer o seguinte, né? Até um colega de vocês aí, acho que foi o Zé Augusto, né? Eu vou dar uma olhada, aproveitar, vou dar uma olhada daqui a pouco lá. Eu vou subir a aula de agora daqui a pouquinho. É o tempo de fazer o upload mesmo para o YouTube e o tempo de publicar lá. E eu vou subir essa tarefa aqui também, para vocês fazerem. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Eu vou colocar lá. Aquele mesmo esquema nosso. Isso aqui é do conteúdo de hoje. Vou dar até semana que vem às 20 horas, 19 horas. O que é microprogramação, explique a técnica pipeline, porque com o surgimento de novas gerações de processadores, a arquitetura CISC tende a se tornar cada vez mais complexa. Por quê? Botei para quê aqui? Porque é mais fácil rapaz, tá bonito. Desenvolver um programa para arquitetura CISC. Explique os 4 estágios do pipeline. Tá? Eu já vou colocar essas 5 perguntinhas aí para vocês responderem aí até na semana que vem aí, antes da aula. Beleza, gente? Alguma pergunta? Tudo tranquilo? E aí, o que eu estou querendo fazer com vocês? Eu estou querendo fazer com vocês um esquema um pouquinho diferente, para tornar a aula assim, um pouco mais prática, depois a partir do segundo bimestre. Tem algumas teorias ainda que eu preciso passar para vocês. Isso aí eu não tenho como não fazer, porque está na ementa. Aí eu vou passar isso. E aí eu estava querendo fazer uma introdução à arquitetura de microprocessadores, é o que a gente está vendo. Eu vou fazer uma introdução de arquitetura de microcontroladores. Tá? A gente vai ver que tem muita coisa que é próxima, mas eu gostaria que vocês tivessem uma noção disso aí. Pelo menos ter visto isso, alguma coisa. Vocês vão ver lá na arquitetura que você tem o hardware, no microcontrolador. Eu vou usar o Arduino, mas tem o ESP32, tem o STM 32F446RE, tem o ESP8266, tem o Arduino Uno, tem o Arduino Uno,
Ou seja, tem uma infinidade de microcontroladores, tem muita coisa mesmo. Mas vocês vão ver o seguinte, que lá, o que a gente faz? A gente monta o hardware e programa o que o hardware vai fazer. Basicamente isso. Por que você vai... Não, é porque vocês vão ver que é programação. Vocês podem até nem saber direito como é que monta o hardware. Vocês têm que saber para que serve o hardware. Obviamente, tem que saber ler o datasheet dele, para você poder, a folha de dados dele, para poder você programar e codificar. Vou mostrar um exemplo de código de programa para vocês aqui. Ó. Que eu estava mexendo. Deixa eu compartilhar minha tela. Então, é programa. E adivinhe que, no meu caso aqui, eu vou mostrar em C para vocês. Né? Não é o C tradicional, porque tem algumas... esse C é aplicado ao Arduino, então tem algumas funcionalidades aqui, ó. Pin mode lá no C não tem, serial begin lá no C não tem, tá? Então, mas ó, tem o if, loop lá não tem, isso aqui o loop é como se fosse o programa principal, o main lá, né? Tem um delay que lá não tem, eu não botei for aqui, mas botei if, else, tá? Por que não precisa botar for? Porque ele fica em loop infinito mesmo. Ele fica em loop. Isso aqui é um código. Então eu tenho um hardware qualquer e desse hardware qualquer eu quero fazer alguma coisa com esse hardware que eu estou querendo. Então monto o hardware, vocês nem precisam montar o hardware, alguém de eletrônica pode montar o hardware com vocês, numa parceria, mas esse cara da eletrônica, seguramente esse cara não sabe programar, se sabe, sabe de orelhada, não programa bem, como a gente programa, e a gente manda fazer o que a gente está querendo. Eu quero que o LED pisque 3 vezes, eu mando para o LED piscar 3 vezes, acabou. Entendeu? Eu faço isso via código, via programação. Uma programação dessa aqui. Né? Tem um outro exemplo aqui, tem vários, né? Essezinho aqui eu fiz há pouco tempo também. Aqui ó, tem um switch, olha o switch case aqui. Ó. Tem um switch. Aqui eu faço uma comunicação via Bluetooth com o microcontrolador. Então eu pareio ele mesmo, usando o Bluetooth do celular. Tem uma plaquinha Bluetooth que eu conecto ali, que é o HC05. Então eu conecto para fazer a comunicação entre o meu celular e o microcontrolador via Bluetooth. Poderia ser via Wi-Fi, poderia ser via Ethernet, poderia ser via porta serial. O Bluetooth também, na verdade, usa porta serial. Mas, aqui, ó. Se N vezes, eu faço um if aqui tratando. Olha o for aqui, ó. Você já conhece esse sintaxe do for. Tá? Então é programação. Programação. Switch, tem um setup, como declaro uma constante, ó, igualzinho. Declaro as variáveis, inicializo ela, que aqui ó, são as portas, os pinos digitais, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Declaro uma variável caractere, que é a variável que eu vou ficar lendo aqui, ó, da porta serial, para saber qual o caractere que eu mandei da minha aplicação para lá. Então, quando eu mando a letra A, o que eu quero fazer? Eu quero que o pino que está no LED, pino 1, que é no pino 2 aqui, ó, na porta 2, se ele estiver aceso, eu apago, se ele estiver apagado, eu acendo, porque eu mando ler o valor do pino. E aí eu nego a minha leitura. Esse digital read, ele me retorna 2 macros, na verdade, mas de fato é 0 e 1. 0 é nível lógico baixo, então ele está apagado. 1 é como se eu tivesse com o interruptor aceso, ele está aceso. Então, se eu nego 1, passo para 0. Se eu nego 0, eu passo para 1. Então, se eu estava aceso com 1 e nego ele aqui, ó, nego com exclamação. Não sei se dá para ver aqui, mas tem uma exclamaçãozinha aqui, ó, que é o not, né, do C. Eu nego aqui. Então, se eu nego 1, eu passo ele para 0. Então, ele vai escrever nesse pino da porta, nesse LED na porta 2, o valor low, que é o 0. Ou ele escreve o valor high,
que é 1. Deixa eu aumentar um pouco aqui, que eu acho que ficou muito pequeno. Aqui eu acho que de repente dá para ver um pouco melhor. Tá? Então tem a interrogaçãozinha, a exclamaçãozinha aqui, ó. É o not de lá, né? Como tem o not igual a not igual a B. Se eu estivesse dando um if aqui qualquer, sei lá. Tá? Então A é diferente. É o mesmo caso. E aqui é a mesma coisa. O 0 é a macro low, o 1 é a macro high. Então eu escrevo low, que significa nível lógico baixo, e high, que significa nível lógico alto. É claro que não vai dar tempo da gente fazer grandes coisas com isso aqui, a gente vai fazer uns exemplos simples, tranquilo, mas só para ver que a gente pode, como que a gente implementa um hardware, de fato, tá? Usando uma arquitetura que quando a gente começar a fazer uma analogia da arquitetura do microcontrolador com o microprocessador, que é o que a gente está vendo agora, elas são muito próximas. Tem memória, tem processamento, tem unidade de controle, tem várias coisas que são exatamente a mesma coisa. Se você pegar o Uno, por exemplo, que é o microcontrolador que a gente vai trabalhar, né, o que tem diferente é que ele não tem sistema operacional, né? Como é que ele executa? Na hora que você liga ele, já começa executando o programa que está armazenado no PIC dele. Direto. Simples assim. Tá? Simples mesmo. Vai direto. Não tem sistema operacional para carregar, não carrega nada. Já entra executando. Se ele tiver um programa gravado nele, no firmware, o programa que a gente chama aqui de firmware, como a gente chama lá na memória flash, né? Falei com vocês no início, quando tem a BIOS, tem o Power Test, né? Tem um firmware que a gente grava lá, que a gente pode inclusive atualizar. É o mesmo firmware que a gente bota aqui, só que esse firmware aqui, quem programa somos nós. Né? Quem programa somos nós. Mas isso vai ser mais para frente um pouquinho, tá? A gente só vai finalizar o conteúdo, mas aqui a gente vai entrar numa partezinha um pouco mais prática e menos teórica. Tem um ambiente que a gente usa, não precisa comprar nada. Eu não lembro se eu autoria alguma coisa, não precisa comprar nada. Tem um ambiente que a gente usa, que eu vou mostrar um ambiente que é chamado de Tinkercad. Ele tem uns simuladores aqui, ó, tranquilaço. Quem tiver em casa, alguma coisa assim, quiser entrar, não há problema de utilizar, né? Eu não quero executar agora, não. Mas ele mostra para a gente aqui. Deixa eu ver se a senha é essa, que eu não lembro a senha que está aqui. Eu entrava direto. Depois eu tenho que ver qual é a senha. Essa senha mesmo. Na terceira eu tentei. Então temos alguns circuitos. Ó. Aqui. Isso aqui é um Arduino, é um microcontrolador. E aí, ó, aqui é um LED RGB, que altera a luz dele. Então tem um LEDzinho aqui, ó. Olha o Arduino aqui, que é o microprocessador, está ligado em algumas portas. Eu passo alimentação. Isso aqui eu vou passar tudo para vocês. O que interessa aqui, que eu quero que vocês vejam, uma vez isso aqui montado, eu venho aqui e programo. Olha o meu código. Ele está fazendo o que eu mandei fazer aqui, ó, no meu código. Vou simular. Deixa eu aumentar mais um pouquinho, que o que interessa para a gente é isso aqui. Ó. Vou simular. E aí ele fica. Depois que inicializa, depende um pouquinho da internet também. E aí ferrou com a gente, porque ele não fez nada, não está mostrando nada, porque a internet não está mostrando. Na verdade era para ficar variando isso aqui. Deixa eu pegar um outro aqui. Só para a gente... Vou pegar esse aqui. Isso aqui é um sensor de gás. Ó. Isso aqui eu fiz um projetinho com os alunos. É um sensor de gás. Houve ano passado, salvo engano, um casal que morreu no banheiro
Eu estava tomando banho, não sei se isso foi na época, foi divulgado, eu fiz isso aí. Porque o gás, aí foi no Rio isso, o gás ele não tem cheiro, é colocado um produto para dar esse cheiro horroroso para a gente sentir. Então eles estavam no banho, né, e não sentiram o cheiro do gás e acabaram morrendo asfixiados. Então eu fiz sensor de gás aqui na época para a gente. Ah, mas aqui como é que você vai simular? A gente clica aqui, ó, e não sei se está dando para ouvir, na hora que o gás se aproxima do sensor, dispara um sinal sonoro aqui. Poderia desligar o gás, alguma coisa assim, aí eu optei por disparar. A gente fez como exemplo, né? E aí, básico é isso aqui, olha o tamanho do código para fazer isso. Só isso aqui. Só isso. Para fazer essa movimentação aqui. E é isso que a gente vai brincar um pouco, para vocês verem um pouco de prática, né, usando esses conteúdos que a gente trabalhou. Ah, pintou um projeto para mim, bom, eu tenho uma noção, eu quero ver, dá para fazer. É programação, cara. Programação. Você está falando de baixo nível, você está falando de programação. Tem o hardware? Tem. Ah, professor, e como é que você faz com o hardware? Não, o hardware eu chamo engenheiro eletrônico, eu não sou engenheiro eletrônico. Um hardware mais simples eu até monto. Agora, um hardware mais cascudo eu não sei montar, não. Eu não fiz engenharia eletrônica. Então, aí tem que ter um projeto em parceria com alguém. Mas esse engenheiro eletrônico também não sabe programar do jeito que eu programo, não. Aí ele depende de mim. Não adianta ele montar o hardware e não saber fazer código. Como não adianta eu fazer código e não saber montar o hardware direito. Fazendo os dois, a gente consegue trabalhar bem. Isso é projeto. Projeto em equipe. Tá? E aí a gente vai brincar um pouco com isso aí na segunda parte da nossa disciplina aí. Né? Eu vou só fechar os conteúdos e aí a gente vai brincar. Eu acredito que vocês vão gostar. Eu acho legal e na hora que você começar a ver que você, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, você quer? Então vai lá e faz, pô. Vai lá e fazer é ir lá e programar, velho. É só isso. Tá? Não tem nada demais não. Nada que a gente não saiba fazer. Beleza, gente? Então vou levantar a aula daqui a pouco, lá na plataforma, e botar aquelas perguntas lá também. E o material de hoje. Show de bola? Se tiver pergunta mais de uma, até segunda-feira que vem.